o tema vai ser, então, a diferença entre marcenaria e design de interiores. Eu sei que essa é uma dúvida que todo mundo tem, porque já foi uma dúvida minha. Antes de mim estudar design de interiores, eu não fazia ideia o que era design de interiores. Então, eu, como profissional, me vejo na obrigação de explicar a todas as pessoas que têm interesse em saber qual é a diferença do design de interiores e uma marcenaria. E isso também vai ser assunto para outros IGTVs, como a diferença com decorador, a diferença com arquiteto e outras áreas que se relacionam, para você conseguir entender o que é o ideal para você, o que você realmente está precisando, né? E aí você conseguir escolher o profissional adequado para você, para as suas necessidades. Então, assim, de antemão, eu já comento para vocês que vai ser um assunto bem longo, porque eu quero entrar em vários detalhes que eu acho super importante para realmente a gente conseguir entender. Então, assim, quando a gente faz o projeto de design de interiores, a gente envolve várias etapas. Isso num projeto de design de interiores completo, tá? Porque tem alguns casos em que o cliente entra em contato com a gente e ele só pede o projeto de mobiliário, né? Mas normalmente a gente desenvolve todo um projeto completo, que também vai ser um assunto de um outro IGTV que eu vou explicar para vocês o que é um projeto completo de design de interiores, tá certo? Hoje talvez eu dê uma pincelada aí para vocês. Mas, então, qual é a diferença da marcenaria para o design de interiores, né? Para vocês entenderem e verem qual que é o profissional ideal nessa etapa da vida de vocês, quem vocês devem contratar, tá certo? Então, eu vou explicar aqui, vou dar exemplos, na verdade, de casos que já aconteceram com clientes meus, que eles já me relataram isso, como também algumas marcenarias que já me explicaram um pouquinho como funciona, o que acaba acontecendo quando os clientes entram em contato com eles, tá certo? Mas isso aqui não é conclusivo, pode ser alguma outra explicação também, mas aqui pelo menos para dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho, tá certo? Então vamos lá. Vou dar primeiro o exemplo aqui da marcenaria, né? Então, tem clientes que eles fazem assim, vou lá fazer o meu projeto de marcenaria. A marcenaria, normalmente, eles não te cobram o valor do projeto. Já o design de interiores, sim, a primeira parte, né? Claro, tem a reunião, tudo mais, para explicar o serviço. E aí a gente faz um contrato onde a gente passa o nosso orçamento também para o cliente para ver se está de acordo com eles, né? Então, o design de interiores, ele já cobra pelo projeto. A marcenaria, normalmente, ela não te cobra pelo projeto. Você vai lá, faz todo um projeto e aí eles te apresentam junto o orçamento. Só que você nunca vai conseguir levar esse projeto da marcenaria para você ter no teu celular ou ele impresso, nunca. Sempre vai ser uma reunião onde eles vão te apresentar lá na marcenaria. Por quê? Como eles não cobram por esse projeto, seria muito injusto para essa empresa te passar todo um projeto, você ir com aquele projeto para outra marcenaria e fazer um novo orçamento e conseguir um preço menor e fechar com a outra marcenaria, sendo que quem desenvolveu aquele projeto foi a outra marcenaria. O que acontece normalmente com as marcenarias? Elas sim, elas prestam esse serviço, te dão todo o projeto, te apresentam todo o orçamento. Se você fechar a marcenaria com eles, eles colocam um valor que representa o serviço daquele profissional que fez o projeto para você. Então, junto com os móveis, tem o valor do projeto. Então, por isso que você nunca vai conseguir levar o seu projeto para outra marcenaria. Então, esse é um dos primeiros casos. Então, toda vez que você for fazer um projeto, vai ser um projeto aqui, na outra marcenaria outro projeto, na outra marcenaria outro projeto. Então, você nunca consegue comparar valores, porque são projetos diferentes. Então, essa é uma das primeiras coisas que acontecem na marcenaria. Por que eu explico isso? Porque quando a gente faz um projeto, digamos assim, se você fazer um projeto com design de interiores, ele vai te desenvolver um projeto e com esse projeto você vai conseguir ir nessas 3 marcenarias apresentar o mesmo projeto e você vai conseguir comparar esses orçamentos. Por quê? Porque a gente vai estar com os mesmos materiais, com as mesmas medidas, a gente vai ter a mesma quantidade de gaveta, de porta, de basculante, de puxador, os mesmos detalhes. Então, você consegue comparar a questão de preço, prazo
e que é uma das coisas que você acaba comparando, né? Se você tem pressa, e aí você vai conseguir ter uma ideia se eles demoram mais, não, preço e a garantia. Então, é uma das coisas que você consegue fazer com o projeto de design de interiores diferente do que a marcenaria. Aí outra coisa que acontece normalmente também é que o cliente fez, então, novamente no assunto da marcenaria, o cliente fez projeto numa marcenaria, projeto na outra e na outra. Ele tem 3 projetos diferentes. Só que ele gostou do projeto da cozinha da primeira, o projeto do quarto da segunda e o projeto da sala da terceira. Então ele fecha com várias marcenarias, ambientes diferentes. E aí você tem, digamos, uma mistura de projetos dentro da sua casa, e às vezes em quando pode ser que acontece uma mistura de estilo também, e às vezes em quando nem fica tão bom, porque normalmente quando a gente trabalha o design de interiores, a gente tenta fazer com que o espaço todo ele tenha uma mesma linguagem, né? Que todos os espaços tenham uma comunicação. Então ele não fica, digamos assim, tão salada de fruta, sabe? A gente tenta trabalhar, às vezes, quando o mesmo material em todos os espaços para a gente ter uma comunicação num projeto completo. Então, esse é outro diferencial no projeto de marcenaria, né? E o de design de interiores. Com o projeto, a gente consegue ver esses projetos e, sim, no projeto de design de interiores, você também pode fazer alterações. Isso vai depender de escritório para escritório. Tem escritórios que vão te dar a liberdade para fazer alterações que vocês quiserem, e vai ter escritórios que vão te dar, digamos, 3 possibilidades de alteração. E por que tem essas 3 possibilidades de alteração? Porque vai depender um pouco do processo de cada escritório. Outro dia eu explico para vocês um pouquinho mais sobre esses processos dentro do escritório, tá bom? Lembrei de mais um detalhe que quero comentar aqui com vocês. Então, além desses benefícios ou dessas diferenças de serviços, né, que na parte do design de interiores você consegue comparar a questão do prazo e do preço, e também de ter uma linguagem única no teu projeto, a gente também faz toda a parte do projeto completo, né? Então, a gente vai pensar a parte dos móveis soltos, porque a marcenaria, ele vai fazer o projeto para você da parte do mobiliário, né? Do mobiliário que eles vão fabricar. Normalmente, eles não vão definir com você a parte do sofá, o tecido do seu sofá, as poltronas, as cortinas, tapete, toda essa parte também que entra a parte decorativa. E também eles nunca vão fazer um projeto para você de gesso, né? Ou a parte do detalhamento do gesso, a parte de iluminação e a parte do revestimento. Eu sei que aqui na nossa região, sim, tem marcenaria que já vai colocar alguns revestimentos no banheiro para você ver como que fica. Mas normalmente nesse projeto de revestimento que eles põem ou de iluminação, nunca tem um estudo por detrás para saber se aquele revestimento realmente é o indicado para aquele espaço, porque por detrás de cada revestimento a gente tem várias características. Tem revestimentos que são utilizados só para a área externa, para o lado de fora da casa, tem revestimentos que são só para a parte de dentro, tem revestimentos que vão só na parede, não podem ser utilizados no piso, e aí também tem aqueles projetos em que é área que tem muita circulação, então a gente precisa de um piso que tenha resistência maior do que ambientes como quartos, que tem menos circulação. Então a gente estuda essas características de materiais, e também tem a questão da iluminação, que eu sei que eles colocam alguns pontos de iluminação nos projetos, só que nunca é especificado o modelo, a intensidade daquela luz que você precisa para aquele espaço, qual é a temperatura daquela cor e outras características na iluminação que são importantes. Eu tenho até uma live que eu gravei e deixei aqui no meu Instagram, que eu explico um pouquinho sobre essas características de iluminação que a gente acaba olhando e cuidando na parte de fazer o orçamento. Então, assim, também tem essas outras diferenças na questão do design de interiores e a marcenaria, que eu acho importante ressaltar para vocês. E eu quero saber aqui se vocês têm mais alguma dúvida, se eu consegui explicar direito aqui para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando por lá.